todos bem-vindos aqui novamente ao SEAMA, que possamos encontrar hoje à noite o que nós buscamos, que a espiritualidade possa estar nos auxiliando, né? Então, eu pediria para que possamos, nesse momento, nos desligarmos do mundo lá fora, fecharmos por alguns instantes os olhos, nos conectarmos com Jesus, com o nosso anjo da guarda, com nossos espíritos protetores, que realmente cada um possa encontrar aquilo que vem em busca, seja paz espiritual, seja conforto, seja saúde mental, física ou espiritual. Enfim, que todos nós possamos encontrar aquilo que viemos em busca. Que assim seja. Pediria que alguém escolhesse um número entre 10 e 248 para a mensagem da noite. 43? Sua mente é terra fértil. Os bons pensamentos rendem os frutos da paz e da alegria. Os maus rebentam espinhos de intranquilidade e de amargura. Agem poderosamente sobre o seu agora e o seu amanhã. Cultive a mente. Vibre com o potencial que ela tem. Utilize-o o mais que puder. Plante só o que é bom. Espere a colheita, calmamente. Caminhe, sirva, trabalhe. Sua mente é solo bom. Na lavoura da mente, as sementes do bem produzem a felicidade. É a mensagem da noite. Valeu, Arthur? Eu passo a palavra agora para o Renato, que ele vai conduzir a reunião de hoje. Sem máscara. Faz uma de papel higiênico. Não, está tudo certo. Pegar meu vídeo? Tá bom, obrigado. Você perdeu no meio do caminho. Boa noite, então, gente. Dando continuidade ao que a gente iniciou semana passada, justamente então apresentando a introdução das obras básicas, né? O Charles iniciou mês passado com o Evangelho. Estamos trabalhando o Livro dos Espíritos, aí terão mais 3 ou 4 obras ainda pela frente, justamente porque é na introdução das obras que Kardec escreve, entende? Então a gente compreender melhor quem foi o cara, muitos conceitos que a gente encontra nas obras, sintam-se à vontade, pode entrar. Muitos dos conceitos que a gente encontra nas obras são fundamentais a gente ter esse conhecimento preliminar que ele justamente coloca na introdução. Não é à toa que ele coloca na introdução, né? Quer dizer, para o conteúdo que vai ter a seguir, é importantíssimo o que está antes, o que vem na introdução, né? Então, semana passada, vamos fazer uma recapitulação breve. Assim, falamos sobre alma, falamos a diferença entre espiritualista e espiritismo, né? Falamos a respeito das características que resumem a doutrina. Tudo isso também está registrado no videozinho que a gente disponibilizou, né? Já que a gente está gravando todas as semanas. Está lá no YouTube também. De toda forma, está no livro, né? A gente fez do item 1 até o item 6 da introdução. Boa noite. Vem dessa. Fica à vontade, meu amigo. E hoje, então, a gente vai começar a partir do item 7, gente. Vamos lá. Vamos procurar ali qual é a página do item 7. Vamos ver. Deve estar por volta da página 19. Quem consegue me ajudar aí? 7, no finalzinho da 17. Finalzinho da 17, então, gente, o item 7, tá? Justamente o objetivo foi a gente também
manusear o livro, a gente ter esse contato com o livro, né? E como comentado, não vir tipo o Renato interpretando a introdução, mas sim a gente ler junto e conversar sobre o que está escrito, ou seja, a gente vai tratar do conteúdo que estão nas obras, mas de maneira bem cristalina, né? Porque a gente percebe às vezes até na internet, palestrantes, isso em todas as áreas profissionais, em todos os campos da espiritualidade, né? As pessoas acabam colocando muitas vezes o eu. Então, como eu entendo a Bíblia, como eu entendo o Espiritismo. Eu acho que o interessante é a gente fugir um pouco disso e de maneira sempre cristalina, direto na fonte. Aí cada um, bem-vindo amigo, aí cada um é livre para tirar a sua própria interpretação, evidente, né? Mas daí direto na fonte. Porque senão a gente pega a interpretação de alguém, que já pegou a interpretação de alguém, e eu ainda vou interpretar em cima de tudo isso, entende? Não, vamos direto na fonte e vamos estudar então. O item 7, a gente está na página 17. Só para todo mundo acompanhar daí. Vão ter alguns parágrafos, alguns itens que a gente deu uma reduzida, uma resumida, tá? Justamente para a gente tratar das coisas, vamos dizer, mais importantes, assim. Mas a leitura individual se faz extremamente necessária também. Vamos lá, todo mundo na página então, gente? Isso, lá no item 7. Perfeito. Esse item, ele trata da relação do Espiritismo com a ciência, que é uma coisa que hoje em dia é muito presente, porque a ciência avançou muito desde a época que a codificação veio à tona, e realmente existe um embate, né? A gente percebe que no meio acadêmico, no meio universitário, conversamos muito sobre isso hoje, né? Jerusa, pai, Daiane, existe uma afronta, porque tem alguns conceitos básicos, conflitos de interesse até mesmo, né? Que acabam distanciando coisas que na verdade são uma só. A verdade é que ciência e espiritualidade, elas se conversam, mas a distorção de algumas coisas que a gente aprende lá na escola, algumas pessoas, quem sabe próximas da gente, acabam propagando por ser pessoal, acabam distanciando a gente. Aí a gente vai ou para a fé cega ou para a ciência puramente materialista, né? E, gente, isso não funciona. O Espiritismo, falo até por vivência pessoal mesmo, e acredito que seja para muitos, ela é cura. Ela é cura nesse sentido, porque a filosofia dela, ela é uma filosofia de união, né? Onde vários conceitos que antes estavam perdidos no éter cósmico, assim, vão se juntando. A filosofia que Kardec e os espíritos trazem, justamente pegam todos esses conceitos que estão ao redor e liga a fonte, que seria Deus. Então a gente compreendeu o que é Deus, como é que funciona o intercâmbio entre os planos. Então acho que é muito legal. Então esse item trata especificamente disso. Vamos lá então, gente, todos comigo. Ele começa então falando: para muitas pessoas, a oposição dos cientistas, se não é uma prova, é pelo menos uma forte presunção contrária. Não somos daqueles que se levantam contra os sábios, porque não queremos que digam que os insultamos, ao respeito à cordialidade de Kardec, né? Temo-los, ao contrário, em grande estima, e seríamos muito honrados de estar entre eles. Mas sua opinião, ou seja, do cientista, né, não poderia ser, em todas as circunstâncias, um julgamento irrevogável. Ou seja, como se pudesse colocar um ponto final nas coisas. Essa é a verdade. No meio acadêmico, no meio universitário, científico, por se aprofundar muito numa coisa, de fato adquirir muito conhecimento, o orgulho vai lá em cima e ele acha que então para tudo no universo ele pode pegar com a caneta dele e colocar o ponto final. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. E ele vai explicar o porquê disso. Então vamos pular um parágrafo e vamos para o próximo. Ó. Para as coisas notórias, a opinião dos sábios faz fé a justo título, porque eles sabem mais e melhor que o vulgo. Mas em fatos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver não é sempre senão hipotética, porque não são mais que os outros isentos de preconceito. Eu diria mesmo que o sábio, talvez, tem mais preconceito do que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a tudo subordinar ao ponto de vista que ele aprofundou. Por exemplo, ó, fazer uma pausa aqui, ele vai dar exemplo também, né? Eu sou conhecedor da área, vamos supor, de filosofia. Pô, então tudo eu vou levar para filosofia. Eu sou
Vamos pensar, escritor, então vou levar tudo para a ideia da literatura. É uma tendência natural do ser humano, cerebral mesmo, do ser, né? Eu me aprofundei naquilo, então eu vou subordinar, ou seja, eu vou colocar tudo que tem no universo dentro daquela caixa. E esse é o grande erro, ó. Vamos continuar. O matemático não vê prova, senão numa demonstração algébrica. O químico relaciona tudo com a ação dos elementos, etc. Todo homem que faz uma especialidade, a ela subordina todas as suas ideias. Tirai-o de lá e frequentemente ele desarrazoa, ou seja, não utiliza a razão, porque quer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência da fraqueza humana. Consultarei, pois, voluntariamente e com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz, mas eles me permitirão, sem que isso prejudique o apreço de seu saber especial, de não ter na mesma conta a sua opinião negativa em fatos do espiritismo, não mais do que o julgamento de um arquiteto sobre uma questão de música. Percebe? Como é que você vai falar de espiritualidade se você não se aprofundou em espiritualidade? Então, se você tem um grande conhecimento numa área, legal, mas você tem conhecimento naquela área, entende? Só que essa é uma questão humana que ele coloca aqui, que é sim de filosofia e de extrema religiosidade, que o ser humano ele traz essa característica. Pô, me aprofundo nisso, então eu acho que a verdade do universo se abriu para mim, e que tudo eu vou conseguir utilizar aquelas fórmulas, aquela maneira de pensar. Sendo que ideias novas e conceitos novos precisam ser primeiramente então estudados e analisados sobre um ponto de vista novo, não é? Vamos lá então, na página 19 agora, gente, o quarto parágrafo. Repetimos ainda que se os fatos que nos ocupam se encerrassem no movimento mecânico dos corpos, a procura da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Mas, desde que se trata de uma manifestação fora das leis da humanidade, ela escapa da competência da ciência material, porque ela não pode exprimir nem por algarismos, nem pela força mecânica. Vê que interessante? Quando surge um fato novo, que não compete a nenhuma ciência conhecida, até o momento, evidente, né? O sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência, ou seja, coloca de lado, e dizer-se que para ele é um estudo novo, que não se pode fazer com ideias pré-concebidas. Faz sentido para vocês? Pô, eu tenho que conhecer, estudar uma ciência nova, não posso ir com preconceitos, com ideias pré-concebidas, no sentido de que eu tenho que achar que essa nova ciência ela vai ter que se encaixar aos moldes da que eu já conheço. Por exemplo, vocês já imaginaram se o artista, não estou nem falando de música, porque música é matemática, se o artista colocasse tudo do ponto de vista matemático, ia ser uma coisa extremamente mecânica e fria, não ia passar sentimento algum. E a gente percebe nas músicas, não percebe? Quando tem um artista que ele é mais matemático, então ele explora várias coisas do ponto de vista harmônico interessante, mas aquilo não te toca. Por que não te toca? Porque é só matemática. A partir do momento que ele abre e utiliza a matemática como ferramenta, mas estuda uma outra ciência, que é a ciência da sensação que cada acorde passa para as pessoas, a sensação que cada combinação de melodia vai ter no nosso cérebro, aí ele se torna um artista, não só um músico. E se ele tivesse só a visão matemática, ele jamais ia chegar lá, né? Vamos em frente. O homem que considera a sua razão infalível está bem perto do erro. Mesmo os que têm as ideias mais falsas se apoiam sobre a sua razão e é em virtude disso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Aqui eu abri um parênteses, até escrevi para mim mesmo, né? Aqui cabe uma reflexão não só sobre o que sustenta a doutrina, mas o que nós mesmos rejeitamos diariamente pelas nossas crenças e ideias preconcebidas. Se a gente fechar o olho agora, assim, pensar, será que eu não vou com ideias preconcebidas ao conversar com alguém, ao estudar uma ciência, ao conversar sobre a experiência que alguma pessoa teve em determinado ponto da vida dela? Isso é uma reflexão interessante, né? Porque a gente cai nessa fraqueza, uma fraqueza de todos nós, inclusive dos espíritos também, porque são humanos como a gente. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, faziam todo apelo a esse julgamento para as rejeitar. Ao que se chama razão, frequentemente não é senão orgulho disfarçado. E quem quer que se creia
E quem quer que se creia infalível, se coloca como igual a Deus. Quem aqui tem condição disso? Dirigimo-nos, pois, àqueles que são bastante sábios para duvidar daquilo que não vira, e que julgando o futuro pelo passado, corrigindo, não creiam que o homem tenha alcançado seu apogeu, ou seja, o ápice, né? Nem que a natureza tenha virado para ele a última página do seu livro. Interessante? Mas é interessante porque sempre quando a gente vai se deparar com alguma coisa que seja nova para nós, é difícil a gente ir naquilo com a mente aberta a novos conhecimentos. A gente vai justamente já pensando em contrariar aquilo. Que justificativa eu vou ter para contrariar aquilo, para dizer que eu tenho a razão e não você. Né? E isso se nas questões do nosso dia a dia, e mesmo quando eu falo de mim, né? Quando eu vou falar do espiritismo para alguém. Então as pessoas elas já não têm com aquela mente aberta, eu vou ouvir. Não, eu vou contrariar, segundo aquilo que eu já sei. Que eu já sei o que eu vivo, né? Oi? Coisa do capiroto. A coisa do capiroto. Vamos pegar os cientistas que a gente tratou no item, nesse item mesmo, né? Ele vive um treinamento. O cientista ele é treinado para desempenhar um papel, correto? E tem que ser. Mas ele tem que seguir aquela linha. Se ele não segue aquela linha, os superiores dele, os professores já na universidade, bate com a régua na mão, que nem faziam antigamente, né? Então entende que tudo e em todos os lugares existe uma espécie de doutrinação, e a doutrinação ela sempre vai limitar, sempre, porque tu vai já com uma ideia preconcebida. Se eu não andar nessa linha, algo de ruim vai acontecer comigo. Se fulano não andar nessa linha, vai estar mal acompanhado. Então aqui, Kardec incentiva a gente à reflexão, bem profunda, né? Me arrepio todo. Até porque ele fala aqui que ninguém tem a verdade absoluta, né? Senão, se eu disser que só eu tenho a verdade, eu me considero dona da verdade absoluta. E a gente, né? Nós somos tão limitados. Então, somos tão pequenos, né? Para dizer que só nós temos a razão. Em outras palavras, nós não somos donos da verdade, nós somos participantes dela. Exato. Isso torna muito mais bonito, né? Muito mais bonito. E particularmente o que me encantou em Kardec, vou dizer assim, porque tudo que envolve religião, fé, artigo de fé, de crença, normalmente em todos os povos do mundo, em todas as religiões, são algo colocados como assim, fora daqui tu não vai encontrar a tua salvação. Confere? E no Espiritismo não tem isso. Porque Kardec, não são nem os espíritos, tá? Kardec mesmo escreve, principalmente no livro dos médiuns, se eu não me engano, na introdução, que o Espiritismo é um livro aberto e que eles não têm a ridícula pretensão, ele até escreve assim, a gente não tem a ridícula pretensão de colocar um ponto final nas coisas. Então, assim, cara, essa mentalidade me inspira a buscar a minha fé, entende? Porque se fosse um cara dizendo, conversando, por mais que tudo faça sentido, mas ele escrevesse assim, se você não viver só aqui, você não vai ser feliz, você não vai se encontrar com Deus, eu jogaria o livro no lixo, mas pessoalmente, né? Porque tá te colocando numa caixa, poxa, que espiritualidade aberta é essa? Que bons espíritos são esses que se manifestam, né? Quantas coisas na ciência pagaram muito para falar bem a gíria, a teoria, para quem está ouvindo, né? Eu estava aqui, estava explodindo minha cabeça, porque não tinha própria voz para mais. Assim, a teoria, por exemplo, antigamente se falava, a teoria era geocêntrica, a Terra era o centro do tudo, a Terra era parada, o universo que girava em volta. Né? Galileu foi ridicularizado. Do homem, né? E, literalmente, quem descobriu, quem nomeou a teoria heliocêntrica foi condenado. Praça pública, ele tinha praça pública. Dizer, não é verdade, a Terra é imóvel. E anos depois... O italiano, né, ele vem da China, ele busca imóvel. Por ele se mexe. Quer dizer, porque é assim.
expansão de conceitos, né? E Kardec coloca muito bem, mesmo dentro do estudo da espiritualidade, vamos caracterizar bem o kardecismo do espiritismo, não da espiritualidade, do espiritismo. Ele codificou a base, ele fez os fundamentos. Então, vamos erigir aqui um edifício, sabe-se lá de quantos mil andares. E que baita base, né? Eu vejo assim, porque ela é tão clara, cristalina mesmo, para mim a característica do espiritismo em uma palavra, cristalina, que veio vários médiuns ao redor do mundo inteiro, trazendo mensagem do plano espiritual, como Chico Xavier, Leon Denis, Divaldo Franco mesmo, entre tantos outros, e sempre se baseando aqui, expandindo, evidentemente, mas se baseando aqui. E a gente estuda porque a gente precisa da base, mas nós também somos construtores dessa expansão, né? A gente pode decidir ser só escolares, dá para ser, e reformar a nossa vida, ou a gente pode ser, ao lado da espiritualidade, construtores também, né? De toda forma é saudável. Co-criadores. Vamos em frente então, gente? No item 8, acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão novas e tão grandes, não pode ser feito com resultado senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de atingir um resultado. Não poderíamos dar essa qualificação àqueles que julgam a priori, levianamente e sem terem visto tudo, que não dão aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade, nem o recolhimento necessários. Entende? Então, como é que... E teve muita crítica na época ao espiritismo, mas é que tá, as pessoas elas vinham criticar sem nem ter lido. Sem nem ter lido. Isso é um absurdo, não é verdade? Você já pensou, a gente não fica bravo quando alguém vem falar alguma coisa da gente e tu diz, mas tu nem conhece minha vida, cara. Não é assim? Tu não sabe a minha história, o que tu tá falando? Né? Então, assim, tem coisas que realmente são muito absurdas, né? E ele escreve de uma maneira muito respeitosa, mostrando o porquê. Por que a tua opinião, para mim, não vai ter efeito? Realmente porque você não teve estudos com regularidade e continuidade e nem teve o recolhimento necessário para debater, para meditar. Simplesmente chamou para o embate, com a espada na mão, pronto para cortar minha cabeça. Como assim, né? Pulamos então para o final do terceiro parágrafo. 5 linhas de baixo para cima. Se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos, em toda a acepção da palavra, e colocai-vos em todas as condições necessárias. Só então obterei grandes coisas. Sede mais laboriosos e perseverantes em vossos estudos. Sem isso, os espíritos superiores vos abandonam, como faz um professor com os alunos negligentes. A gente cria constantemente uma vibração, né, com as coisas que a gente pensa e que a gente faz. Se a gente quiser atrair espíritos instrutores, eu tenho que ter o hábito de me instruir. Se eu quiser atrair espíritos que trabalham, vamos dizer assim, cura é uma palavra muito ampla, né? Vamos dizer assim, como bem para o próximo, eu tenho que buscar o meu bem-estar, para eu estar bem, e buscar auxiliar o outro. É como se fosse um imã. A gente literalmente poderia criar essa imagem. Eu sou um imã. O que eu estou vibrando? Porque os similares vão se atrair. Por consequência, os que não são similares vão se repelir, né? Isso é muito interessante, realmente é bem válido. Item 9, página 20. Esse item aqui eu resumi, tá? Então, ao invés de acompanhar no livro, eu vou dar um breve resumo para vocês. Esse item, ele trata das manifestações que começaram de modo mecânico, como a gente comentou na semana passada, as mesas girantes, né? Batidas e tal, e passaram a se caracterizarem cada vez mais como manifestações inteligentes, por meios da fala, da escrita e assim por diante. Aqui ele então descreve de maneira mais minuciosa isso. E ainda ressalta, Kardec, a questão de muitos se oporem aos estudos e ao que os fatos mostravam. Aquilo que a gente comentou agora mesmo, né? Por meio de observações em vários países. Então,
às vezes até vinham críticas diretas a ele, sendo que ele era só um cara, dirigia somente um grupo de vários que estavam acontecendo em vários países ao redor do mundo. Isso foi fenômeno global. Isso que deu credibilidade para o espiritismo em si, né? E essas pessoas que criticavam, então, elas se consideravam donos da verdade, justamente com orgulho que falamos agorinha, sem levar em consideração toda a seriedade e perseverança por parte de muitos homens de caráter. Vou repetir o que eu falei semana passada e que o Charles comenta aqui assiduamente. Você pega um grande estudioso da época, vários cientistas, filósofos, professores, homens de caráter, homens que eram considerados não por terem um título na sociedade, ele é mestre em sei lá o que, não, ele é um homem assim, todo mundo encontrava na rua e cumprimentava, respeitava o caráter do homem e da mulher, entendeu? Não o título que ele tinha, abaixa a cabeça para o juiz, não, era o caráter que ele tinha. Inclusive até o que a gente fala aqui de maneira mais aberta, né? A vibração que a pessoa traz consigo, né? Que inclusive eram grandes filósofos, cientistas e pensadores da época. Então, muitas pessoas que criticavam, inclusive, nem levavam isso em consideração, tamanho orgulho, tamanho a vontade de simplesmente negar aquilo que eles não conheciam, ou que a gente sabe que, na verdade, iam contra a sua própria crença. Então é mais fácil eu pegar a espada e atacar do que eu ficar em silêncio na minha varanda repensando o que já está dentro de mim, né? Item 10 na página 22, pessoal. Mesma coisa, tá? Então, de maneira resumida, ele comenta das palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Justamente aos que falam sobre as manifestações sem terem o devido conhecimento. Então é aquilo, né? Inclusive o conhecimento de causa, né? Porque não basta só ler, a questão da experiência, o espiritismo, ele dá para dizer assim, uma religião prática, vocês não acham isso? Principalmente a gente que estuda, trabalha com mediunidade, a gente vê que não fica só na parte mental. Ah, faz sentido e tal. Não, você vai lá e você testa, é quase que laboratorial. Tanto que o livro dos médiuns é considerado, né, o espiritismo laboratorial, o espiritismo experimental, porque ele explica os fenômenos de maneira prática, de maneira palpável, não fica só no plano das ideias, né? Os contraditores, eles julgavam haverem apenas comunicações de espíritos inferiores. Isso vinha principalmente por parte da igreja, né? Ou seja, só os demônios se comunicavam. E também contestavam, a elevação dos espíritos pelo linguajar mais simples de alguns, sem se aterem ao cunho da mensagem em si. Isso é um preconceito que ainda existe no espiritismo hoje, né? Então, vinha um espírito falando com um linguajar mais simples. Quem aqui já ouviu falar em preto velho, por exemplo? Caboclos, né? Tantos espíritos que assim, o linguajar deles é simples. Não tem linguajar rebuscado, vós que buscais, não tem nada disso. É direto, até porque o objetivo deles costuma ser o povo, a mensagem deles é justamente para o povo mais simples. Já pensou se todas as mensagens viessem rebuscadas gramaticalmente, semanticamente? Né? Então, não, eu ia dizer que eu vi um vídeo essa semana falando sobre animismo dos médiums, né? Aí a pessoa disse justamente isso. A mensagem, às vezes, ela vem com um teor de linguagem bem elevado. Mas aí, quando passa pelo médium, o médium, por não entender aquilo que o espírito está passando, troca por uma palavra mais simples. Né? Justamente para a pessoa que estiver ouvindo a mensagem, ou para onde for passar a mensagem, as pessoas entenderem. Porque, às vezes, com um linguajar muito diferente do que a gente costuma ouvir, costuma falar, muitas vezes a pessoa não vai entender a mensagem que está vindo. E entre ser entendido e se comunicar com polidez, vamos dizer assim, então, né? Melhor que a mensagem então seja simples e fácil de entender, né? Porque toda bonitinha para dar credibilidade, esse é um espírito muito elevado, muito culto, muito... E adivinha de quem que vinham essas críticas? Justamente das pessoas mais nobres, aquelas que tinham estudo, que ainda não era uma época diferente, não era todo mundo que tinha acesso a estudos, professores, curso superior e tal, né? Vinham deles essas críticas, você viu? Eles então diziam, poxa, se o linguajar é simples, como que é um espírito evoluído? Então, eles não se pegavam na mensagem, no cunho da mensagem moral que tinha ali. Se não tivesse aquele linguajar acadêmico, rebuscado, eles diziam então, opa, esse espírito não deve ser elevado, não. Volta no que acontece com isso que você falou.
chega a ter o meu nível de conhecimento, eu sou um cara entendido, eu tenho esse equilíbrio para poder conseguir falar claramente. Como é um cara que tem um linguajar muito simples, não tem qualidade, não tem credibilidade, porque ele não é um nível igual ao meu ou tem algum intelecto especial. Como sempre, o homem colocando Deus Sim. e os espíritos como ele, né? Sim. Ele tem que se comparar com ele. Então, o espírito superior tem que ser... Tem que ser muito mais do que eu. Tem que ser muito Se mais do for- que eu. Se for menos que eu nesse quesito de já linguajar, já não é, ó, não tem nenhuma credibilidade, porque o cara não é nada bom. Eu sou melhor. É, Volta de novo que eu sou melhor. o orgulho falando alto pra caramba, né? Vamos ver. Perdão, me perdi aqui. Sim. Espíritos são pessoas, Kardec deixa muito claro que espíritos são pessoas aos que falam para os mais simples e humildes, assim como aos que utilizam de vocabulário mais refinado. Tem, assim, resumindo, tem luz para todos. Ninguém é esquecido, ninguém é deixado de lado, independente de classe social, de sexo, de nada, né? A espiritualidade acolhe e abraça todos. Ele não elege privilegiados. Então você só vai me ouvir se você tiver PhD, meu filho. Poxa. O objetivo e a finalidade são sempre os mesmos, é o de instruir, né? Por isso que o conteúdo da palavra, da mensagem é o principal. Na página 23 temos o item 11, mesma coisa então. De maneira resumida, dá para falar o seguinte, que Kardec comenta que muitos dizem que não se fala senão com personagens conhecidos. Isso realmente era algo muito comum na época. Então, só pessoas que já tiveram nomes marcados na nossa história que se comunicavam, né? Ele diz que isso é um erro, proveniente de uma observação superficial, por simples questão de divulgação. Ele explica que é natural que mensagens com nomes ilustres impressionem mais e sejam mais notadas. Então, quer dizer, dentre, vamos dizer, 1000 mensagens, tinham 20 de pessoas ilustres. É essas que vão vir à tona, porque o pessoal queria ver a mensagem de Santo Agostinho, a mensagem de sei lá quem, né? Eles não queriam ver as outras. Então, por simples questão de divulgação e por fazerem uma análise superficial, eles diziam que não, só então seres que já tiveram renome se manifestam. Ele diz que isso é mentira. Ele mesmo relata na Revista Espírita, né? Vários casos. É o vizinho que morreu, é o tio do cara que se enforcou. Tem milhares e milhares de relatos e de conversas, né? Mas quais que vinham à tona? O empresário X que aconteceu tal situação, isso veio agora à tona pelos espíritos. Essa sim, essa tinha Perfeita. Tinha destaque. Porque essas que caiu na boca do povo, como a gente fala, né? Na história, né? Essa tinha isso. Gente, essa daqui chama atenção. Agora, falar que o fulano aí vai morrer, ou que ele já morreu, porque ele quis fazer um pedido, Aí não, e Kardec desmente isso, ele, não é assim, bem pelo contrário, a minoria é assim, né? Ele deixa muito bem claro também, utilizando das palavras do Evangelho, os grandes serão rebaixados e os pequenos elevados, e que muitas vezes espíritos renomados na Terra, ao se comunicarem, não exprimiam nada de excepcional, enquanto que outros desconhecidos aos olhos da nossa história mostravam grandeza espiritual por meio das instruções deles. Percebe? É o apego à roupagem, exatamente. Se não tiver um título, se não for de tal linha, né? Esse item é fantástico, vale a pena. Item 12 agora, pessoal, em seguida então desse, podemos acompanhar juntos. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios nomes conhecidos e Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores tomam emprestado, frequentemente, nomes conhecidos e reverenciados. É o que a gente estuda muito, principalmente nas segundas-feiras aqui na casa, quando a gente trata de mediunidade, a questão da mistificação. Então vem um espírito dizendo que é fulano de tal, né? Aí a gente já, coloca o cara num pedestal e vai criando aquela questão de subjugação, né? Quem, pois, pode nos assegurar que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens?
Essa dúvida existe entre muitos adeptos fervorosos da doutrina espírita. Eles admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas se perguntam qual o controle que se pode ter de sua identidade. Nada mais justo, não é mesmo? Então aqui ele descreve essa dúvida que os próprios membros da doutrina enfrentaram naquela época. Pularemos um parágrafo, vamos para o próximo. Quando o espírito de qualquer um que nos é pessoalmente conhecido se manifesta, um parente ou um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, ocorre, em geral, que sua linguagem está em relação perfeita com o caráter que lhe conhecemos, e já é um indício de identidade. Mas a dúvida não é quase mais permitida quando esse espírito fala de coisas íntimas, lembra de circunstâncias de família que não são conhecidas senão do interlocutor. Um filho não se equivocaria, seguramente, com a linguagem de seu pai e de sua mãe, nem os pais sobre a dos seus filhos. Passam-se algumas vezes nessas espécies de evocações íntimas coisas surpreendentes, de natureza a convencer os mais incrédulos. O cético mais endurecido frequentemente fica assombrado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. E aqui eu lembrei daquele filme Mães de Chico, quem aqui já assistiu? Que tinha aquele repórter, né, aquele jornalista que ia entrevistar e ele foi lá para desmascarar, ele queria desmascarar mesmo, né, Chico Xavier e tudo mais. E ele presenciou manifestações dessas, onde tipo, o filho falecido, ou o pai, a mãe falecido se manifestavam e falavam de coisas impossíveis, gente, do médium saber. Que a pessoa que ia lá ficava apavorada, ele sentiu aquilo na pele e viu tantas manifestações desse tipo, ele era super cético, que não restou dúvida dele de que tinha algo além e que merecia ser estudado, né? Pularemos para o quarto parágrafo agora. Se, pois, a identidade do espírito evocado pode ser até certo ponto estabelecida em alguns casos, não há razão para que não o seja em outros, e se não há para as pessoas cuja morte é mais antiga, os mesmos meios de controle se tem sempre o da linguagem e do caráter, porque seguramente o espírito de um homem de bem não falará como o de um homem perverso ou debochado. Quanto aos espíritos que se enfeitam com nomes respeitáveis, eles se traem pela sua linguagem e suas máximas, ou seja, o que ele prega, né? Então ali Kardec deixa de maneira mais clara como é que a gente pode distinguir se é mistificação ou não. Se é alguém próximo, cara, é muito provável, quase 100%, que o espírito vai dar detalhes que são só reconhecíveis pelo familiar. E não vai sobrar dúvida, né? Não vai sobrar dúvida. Agora, se uma pessoa utiliza, por exemplo, o nome de Santo Agostinho, mas ele fala só baboseira, tenha certeza de que não é, né? Assim como o Raul Teixeira, um videozinho que o Charles trouxe na segunda-feira para nós, falou assim: se vem um espírito se manifestar como Bezerra de Menezes, um grande médico, ser humano, exemplo assim de ser humano, ele chega perto de ti, pode até falar com palavras enfeitadas, mas ele te causa mal-estar, a vibração, a energia do espírito te causa mal-estar, reza para Jesus, ele até fala assim, né? Porque pode ter certeza que pode até ser um Bezerra, mas não de Menezes, né? Ele fala bem assim. E realmente é isso, gente. Então não tem como a energia e as máximas, ou seja, o que a pessoa prega, ir contra a personalidade e o caráter da pessoa, né? Item 13. As observações acima nos levam a dizer algumas palavras de uma outra dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Vamos pular para o último parágrafo da página. A contradição, aliás, não é sempre tão real como possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência variar na definição que dão de uma coisa? Seja porque empregam termos diferentes, sejam porque examinam sobre um outro ponto de vista, ainda que a ideia fundamental seja sempre a mesma. Que se conte, se possível, o número de definições que deram da gramática, né? Acrescentemos ainda que a forma da resposta depende frequentemente do quê? Da forma da pergunta. Haveria, pois, puerilidade em procurar uma contradição onde não há.
mais frequentemente, senão uma diferença de palavras. Então falou com palavras diferentes a mesma coisa, mas queria achar pelo em ovo, como a gente fala, né? Os espíritos superiores, olha que interessante, não se prendem de modo algum à forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Isso é fundamental quando a gente estuda a doutrina e passa a ter experiências e viver ao lado da espiritualidade, né? Não se prendam à forma, é o fundo, é a ideia, é a energia, a intenção, ela que vai dizer tudo. Aí ele cita aqui, né? Ocorre isso, por exemplo, com relação a Deus. Ele será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a soberana inteligência, o infinito, o grande espírito, etc., etc., de acordo com a maneira de expressar do espírito que se comunica. Entretanto, todos estão se referindo à ideia de Deus. Vários nomes para falar da mesma coisa. Eles não... Aí eu repito aqui, né? Eles não se prendem de modo alguma forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Isso é fundamental. Ah, não utilizou o termo que eu estudei lá naquele livro? Sai disso. Qual é o fundo da mensagem? É o mesmo daquele que eu estudei? Então a gente está falando a mesma língua. Item 14, página 26. Kardec comenta, eu acho que aqui eu fiz um resumo também. Isso, eu fiz um resumo. Então, nesse item, Kardec comenta a respeito das críticas referentes à ortografia de algumas mensagens, onde o menor erro levava à implicação de uma fraude, pois uma vez espírito, deveria-se saber tudo, não havendo possibilidade de erros na fala e na escrita. Mais um desses casos que tem que achar alguma coisa para criticar, né? Salienta, portanto, o autor, ou seja, Kardec, que os espíritos são passíveis de erros, menores que sejam, porque eles são como nós. Até porque são espíritos como nós, simplesmente sem corpo e num grau menor ou maior de elevação, dependendo da jornada evolutiva dele. Sem contar que existe a interferência do médium, sim, ele fala. Então aqui, justamente, que a Inês comentou, o animismo é algo presente sempre. Sempre é algo presente. Sempre. E isso é ruim? Não. Aqui cabe uma explicação. Ele fala que mediunidade é um trabalho em conjunto, independentemente do médium ser inconsciente, semiconsciente ou consciente. O psiquismo do médium mais o psiquismo do espírito, eles entram numa espécie de ressonância. E é assim que o fenômeno acontece. Percebe? Então, assim, o Renato, ele erra palavras que tem 2 S ou uma S ou C cedilha. Quando o espírito está se comunicando, pode ser que o Renato coloque sim o erro dele aqui. Mas vamos voltar para o que importa. Vai deixar de ser espírito benévolo, não vou nem dizer superior, né? Instrutor, porque no lugar de 2 S colocou um S? Se a gente se prender a esse tipo de futilidade, a gente jamais vai abrir a nossa cabeça para a espiritualidade. Por isso que Kardec bate tanto ponto nessas questões das contradições que tinham na época, porque eu acredito assim, né? Ele já preparou o terreno para assim, ó, tudo que tu vai ler aqui a seguir, tu precisa se desfazer de um monte de coisa. Porque senão tu não vai conseguir compreender a profundidade que isso tem. Porque tu vai estar pensando, poxa, mas o Espírito falou com essa palavra, e para mim essa palavra só uma pessoa mais simples falaria, então para mim não tem valor. Sabe, coisas desse tipo, ele vai dizer, não, ó, fica sempre na forma, sempre na forma. Na página 27, gente, temos o item 15. Há ainda pessoas que encontram perigo por toda a parte e em tudo que não conhecem. Mais uma reflexão para a nossa vida pessoal aqui, né? Também não faltam de tirar uma consequência desfavorável do fato de certas pessoas, em se entregando a esses estudos, terem perdido a razão. Ou seja, tinham pessoas que diziam, poxa, fulano e fulana ficaram loucos, é porque estudaram o Espiritismo. Olha o que ele fala, ó. Como homens sensatos podem ver nesse fato uma objeção séria? Não ocorre o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Sabe-se o número de loucos e de maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? É preciso, por isso, banir esses estudos? O que isso prova? Então, quer dizer, fulano estudou música e ficou maluco, pirou. Então, poxa, não abre nenhum livro que estuda música porque você vai pirar.
cara que virou matemático pirou e se enforcou. A gente vê muitos casos de cientistas mesmo na história que faziam isso mesmo. Piravam, se suicidavam ou viravam psicopata e saíam matando o pessoal por aí. Mas a matemática, a música, o espiritismo tem que ser negado porque algumas pessoas de cérebro fraco, é só um termo que ele utiliza aqui, né? Perderam a razão? Jamais, né? Aqui então eu vou resumir os próximos parágrafos. Oi? Não, tá. Nos próximos parágrafos, gente, ele comenta sobre as causas da loucura e que todas as pessoas têm, em maior ou menor grau, uma predisposição a ela. O espiritismo nada tem a ver com isso, bem pelo contrário, bem compreendido o seu conteúdo, ele cita, é um preservativo contra a loucura. Quem aqui poderia chutar o porquê que o estudo da doutrina sério pode ser um preservativo para a loucura? Sim, vamos destrinchar um pouquinho melhor isso. É uma base, se for uma base do que ela fala, do que a doutrina quer dizer, existe um contexto, não é uma coisa do contexto religioso normal que isso é assim porque bateu assim. Deus desceu e fez a água subir e pronto. Mas por quê? Mas qual foi a razão? Perfeito. Aí ela tenta sempre dar um esclarecimento para a gente poder entender de uma forma um pouquinho mais branda e sem botar o contexto forte que a gente tem que sempre aprender que é assim. Não é de outro jeito, é assim. Você tem que entender que é assim. Bom. Ele coloca, é bem isso, muito isso. Ele coloca tudo dentro de conceito, de contextos. Então você passa a se compreender melhor. Você compreende, não é imposto, melhor as leis que regem o universo. Portanto, você passa a estar mais em harmonia consigo mesmo e com a vida. Então a sua predisposição de ficar louco, vamos dizer assim, é menor. Muito menor, muito menor. Na página 28, item 16. Discorre sobre as... aqui eu também resumi, gente. Porque senão ia ficar muito grande, né? Vamos lá então. Nesse item, ele discorre sobre as duas únicas objeções que merecem verdadeiramente atenção. Então eles escreveram várias e foi refutando, explicando o porquê e tal. Aqui ele diz que tem duas que de fato mereciam atenção, porque elas são baseadas em teorias racionais. Ambas, inclusive, admitem a realidade de todos os fenômenos, materiais e morais, mas tem um ponto-chave: eles excluem a intervenção dos espíritos. Aí ele discorre sobre isso. A primeira dessas duas teorias, ela atribui as manifestações a efeitos magnéticos, onde os médiums entram num estado de sonambulismo desperto, adquirindo faculdades intelectuais expandidas, fora do normal, tirando de si mesmo tudo o que ele diz, mesmo sobre as coisas que são as mais estranhas no estado normal dele. Então, por exemplo, fulano entende da área, vamos pegar mesmo que a gente falou, musical, artística e filosófica. Mas ele entra nesse estado de transe e ele vem falar sobre coisas mirabolantes da medicina. Eles admitiam que isso era possível, porque o médium tirava de si mesmo alguma coisa, por mais que ele não obtivesse no seu estado normal aquele conhecimento. Essa era a primeira teoria. Para a segunda, o médium é a fonte das manifestações, mas em lugar de tirar todo esse conhecimento de si mesmo, ele as tira do ambiente. Então o médium seria como uma espécie de espelho refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que cercavam ele. Alguns estudiosos, né, que afirmavam essa teoria até encaravam a possibilidade do médium refletir como um espelho a humanidade inteira e até outros planetas. E até isso. E aí Kardec fala, a gente pode acompanhar junto agora, no terceiro parágrafo da página 29. Então, ele apresentou essas duas teorias, ele faz um comentário no terceiro parágrafo da página 29. Não penso que se encontre nessas teorias uma explicação mais simples e mais provável que aquela do Espiritismo, porque ela supõe uma causa bem mais maravilhosa, no sentido de sobrenatural. Não é mesmo? Não seria muito mais sobrenatural o médium então refletir a humanidade inteira, ou os conhecimentos de quem tem na sala, do que refletir o pensamento de um espírito?
ou de tirar de si mesmo coisas que ele não sabe, poxa, é muito mais louco, vou até utilizar essa palavra, né, do que o Espiritismo sem estudo já poderia parecer. A partir do momento que você estuda, você vê que na verdade são só coisas naturais, né? E no item 17, gente, na página 30, que é o último item da introdução, vamos ler juntos então o segundo parágrafo. A ciência espírita compreende duas partes, uma experimental, como bem comentamos, sobre as manifestações em geral, outra filosófica sobre as manifestações inteligentes. Aquele que não observou senão a primeira, ou seja, só a experimental, está na posição daquele que não conhece a física senão por experiências recreativas, sem ter penetrado o fundo da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dos espíritos, dado pelos espíritos. E os conhecimentos que esse ensinamento comportam são muito graves, importantes, né? Para serem adquiridos de outro modo que não por um estudo sério, continuado, feito no silêncio e no recolhimento, porque só nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e de nuances que escapam ao observador superficial e permitem assentar uma opinião. Pausa aqui, percebe? O estudo sério, continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Então, não é que ele está negando estudos em grupo, mas por que ele diz que é legal fazer esse tipo de estudo? Porque que nem agora, é o Renato que está falando. Por mais que a gente tente, se esforce, é o Renato que está falando. Mas vocês vão compreender a doutrina quando vocês lerem sozinhos ao lado do anjo guardião de vocês. É ali que a compreensão vai baixar. Entende? Porque aqui é a opinião de um Zé Ninguém, sinceramente, é só um cara falando. Agora, o que está no livro é você e ele. Não precisa de intermediário. Então ele incentiva a esse contato com as obras, percebe? Você não precisa ouvir a espiritualidade através de Renato, de sei lá quem. Está aqui, ó. Este livro, não tivesse ele por resultado apenas mostrar o lado sério da questão e provocar estudos nesse sentido, isso já seria muito e nos aplaudiríamos de ter sido escolhidos para realizar uma obra da qual não pretendemos, de resto, nos fazer nenhum mérito pessoal, uma vez que os princípios que ela encerra não são da nossa criação. Vamos prestar atenção nisso aqui, ó. Seu mérito, portanto, é inteiramente dos espíritos que a ditaram. Olha a ética do ser. Ele se deu o trabalho de escrever, de documentar tudo, de arranjar cronologicamente para que o conteúdo seja mais bem absorvido, e ele atribui o mérito todo para a espiritualidade. Chega a arrepiar, né, cara? Isso é ética. Esperamos que ela tenha um outro resultado, o de guiar os homens desejosos de se esclarecerem, mostrando-lhes nesses estudos um objetivo grande e sublime, o do progresso individual e social, e de lhes indicar o caminho a seguir para atingi-lo. Assim ele encerra, então, a introdução do Livro dos Espíritos. Algum comentário, pessoal? Vale a pena ler o conteúdo desse livro, vocês acham? Pela ética? De frente para trás e de trás para frente. Porque se o cara que fez, né, que documentou, melhor dizendo, a doutrina tem esse caráter, esse tipo de pensamento, eu encaro isso como extremamente inspirador, né? Inspirador. Diferentemente se viesse algum despota, assim, né? Leia aqui porque é assim, se você não ler aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum. E é assim, acabou. Não pergunte o porquê. Que inspiração você teria de pegar justamente no seu recolhimento pessoal, o seu tempo até mesmo de lazer, abrir o livrinho e estudar? Nenhuma, creio, né? Então a mentalidade de Kardec vale muito a pena ser estudada, porque eu acho que ela acende essa chama de buscar, de a gente realmente poder se chamar buscador. Eu, por meio de Kardec, me tornei buscador. A gente poder afirmar isso, sabe? Porque ele acende essa chama. Opa, quero observar, quero questionar, quero entender o porquê. De maneira sempre extremamente aberta, né? Eu acho isso lindo. Pessoal, para encerrar então, 5 minutinhos, vamos lá no finalzinho do livro, onde tem o índice geral.
Só para a gente dar uma mapeada bem rápida em que tipo de conteúdo que ele se aprofunda nessa obra. Como vocês bem sabem, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Então, onde Kardec pergunta, Kardec, os seus colaboradores, né? E quem responde é a espiritualidade. Vários espíritos, justamente porque foram respostas que vieram de vários locais do mundo, espíritos diferentes, né? É da espiritualidade. Todos acharam o índice geral bem no finalzinho? Vamos lá então. A gente acabou... Isso, seria na 333, perfeito. Então, tem uma nota no começo, a introdução que a gente vem estudando essas 2 semanas. Aí tem ali, ó, livro primeiro, as causas primeiras. Então, estudamos sobre Deus, sobre os elementos gerais do universo, sobre a criação e o princípio vital. É isso que a gente estuda nos 4 primeiros capítulos. Livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Esse capítulo é incrível, dos espíritos. Então a gente vai estudar, ó, a origem e a natureza deles, mundo normal primitivo, que é justamente o mundo espiritual, plano espiritual, a forma e ubiquidade dos espíritos, falar sobre o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que guarda todas as nossas memórias e informações de vidas passadas, diferentes ordens de espírito, porque como a gente bem viu na introdução, tem desde os mais elevados até... Tem vários graus, né? Eles separam em algumas ordens, mas sempre deixando bem claro que tem infinitas variedades no meio dessa escala, né? Justamente a escala espírita. Progressão dos espíritos, então a gente fala muito em evolução, né? Para não virar aquele clichê, é muito legal, que é a página 65. E fala sobre anjos e demônios, para a gente mexer naquelas sombras que a gente carrega com a gente lá do passado, as nossas crenças, né? Capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Objetivo da encarnação da alma e fala sobre o materialismo. Capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, o retorno que a gente tem, né, o regresso. E o capítulo 4, Pluralidade das existências. Esse capítulo eu posso dizer assim, se eu não me engano foi bem quando eu entrei aqui na casa e a gente estava estudando esse capítulo aqui. Esse capítulo muda completamente a nossa visão sobre a vida, completamente. O que tem valor, o que não tem valor, como que eu devo me comportar, que tipo de coisa eu vou querer carregar nas minhas costas, quais que realmente não vale a pena. É fenomenal. Capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências. Aqui é um comentário de Kardec mesmo, onde ele vai discorrendo sobre. Então é mais um capítulo, melhor dizendo, é um capítulo inteiramente escrito por Kardec. Capítulo 6 fala da vida espírita. Capítulo 7, Retorno à vida corporal. Capítulo 8, Emancipação da alma, que é justamente a projeção astral, a saída do corpo, fenômeno que comentamos aqui no centro. Capítulo 9, Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aquela frase, né? Muito presente que está aqui, né? Faz a pergunta, né? Os espíritos nos influenciam, né, muito mais do que vocês imaginam. Resumindo bem assim, a espiritualidade responde assim e vai explicando como, por quê, como é que funciona, quem está do meu lado, por quê, né? Capítulo 10, Ocupações e missões dos espíritos. Capítulo 11, Os 3 reinos. Justamente da pergunta do Cris, né, na semana passada, como é que funciona isso e tal. A Jerusa também perguntou sobre isso, né? Então, dos minerais, as plantas, os animais, e em seguida vem os homens. Livro 3º, Leis Morais. Capítulo 1, Lei Divina ou Natural. Capítulo 2, Lei de Adoração. Capítulo 3, Lei do Trabalho. Capítulo 4, Lei de Reprodução. 5, Lei de Conservação. 6, Lei de Destruição. 7, Lei de Sociedade. 8, Lei do Progresso. 9, Lei da Igualdade. 10, Lei de Liberdade. 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E o 12, Perfeição Moral. E o último livro, livro 4, Esperanças e Consolações. Ele fala sobre as penas e os gozos terrestres e penas e gozos futuros. Então, aqui principalmente ele fala o que cabe a gente pagar, né, vamos dizer assim, aqui, como é que funciona, por que acontece essa questão de ir para lá, às vezes sofrer, ou às vezes ter o retorno salutar, que é o que todo mundo busca, né?
poxa, trabalhei, busquei, a glória não é deste mundo, dizia o mestre, né? Também explica isso de maneira não mística, de maneira compreensível, filosófica. É isso então, gente. Agradeço mais uma vez. O objetivo realmente é a gente ter contato, ter uma noção melhor de como é que Kardec pensa, sentir esse incentivo para que a gente busque conhecimento. Esse é um livro rico, rico, rico. Charles falou segunda-feira sobre Joana de Ângeles, né? Fala para Divaldo, você podia estudar a vida inteira esse livro aqui. Tu ainda não ia conseguir compreender a profundidade e várias nuances que está nele. E de fato, por isso que a gente tem o hábito aqui na casa de terminou, volta. Terminou, volta. Por quê? Porque ele é de extrema profundidade. E como Kardec mesmo ensinou na introdução, eu tenho que jogar meu orgulho de lado. Porque eu li o livro uma vez, então agora eu já sou o rei da cocada preta, já sei de tudo, já observei tudo. Calma, vamos com calma, né? Vamos estudar sempre que possível, porque o estudo nunca é demais, especialmente aliado com o coração quente, né? Com bons propósitos e as experiências práticas, buscar isso aqui para a nossa vida lá fora, a reforma íntima mesmo, né? Pessoal, então agora nós vamos partir para a nossa segunda etapa dessa noite. Alguém gostaria de fazer o encerramento para daí fazermos a irradiação? Faça. Não. Para mim não. Muito bom. Não. Palmas para a introdução Exatamente. do Livro dos Espíritos. Esse merece de fato uma salva de palmas. Daí, por favor, então. Faz a irradiação também? Nossa, já engato. Alguém vai fazer? Já. Coloca o... Deixa fazer. Quer fazer? Nossa, legal. Primeiramente, aproveitando aí, depois de muito ensinamento, vamos agradecer pela noite, pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos agradecer a toda a espiritualidade envolvida, a todas as semanas do trabalho do centro, por todos os espíritos que vieram aqui aprender com a gente hoje, todos os espíritos que vieram instruir, que já estavam trabalhando na gente durante os estudos, para abrirem nossa mente, expandirem a nossa aura, mudarem a nossa frequência. Garanto que pelo menos um aqui veio talvez sem vontade, quase desistindo de vir por algo que aconteceu lá fora, seja no dia ou na semana, e que aqui conseguiu mudar sua vibração, porque o nosso espírito pede alimento. E um dos alimentos que a gente pode dar a ele são os estudos. Compreender a nossa encarnação, compreender a tão temida às vezes morte, e apenas entender que a continuação da vida é voltar ao nosso lar. E essa compreensão nos ajuda então a não entrarmos na loucura, como foi falado hoje. E que loucos também, né, é pelos olhos de quem vê. Às vezes o que a gente busca pode ser considerado loucura para muitos, que pensam diferente. Mas o mais importante é a gente buscar a nossa verdade, nos encontrarmos diariamente com nossos mestres e olhar para dentro de si. Eu acho que é a busca mais importante que a gente precisa diariamente. Aí a gente encontra a nossa essência, que está cheia de verdade, cheio de amor, cheia de Deus.
Então, continuando nesse estado de relaxamento, continuando nesse estado de gratidão, vamos começar esse trabalho agora com o passe. Vamos trabalhar com a doação. Então eu convido a todos os obreiros, todos os médiuns e toda a espiritualidade presente, a espiritualidade médica que vai atuar nos nossos corpos físicos, a espiritualidade entendedora aí da mente humana, para trabalhar com as nossas mentes que às vezes se encontram em caos, trabalhar em nossos corpos emocionais para ajudar a alinhar as nossas emoções e compreendermos que tudo aqui, se nos tornarmos resilientes, vai ajudar na nossa evolução e não precisa de pressa quando entendemos a eternidade. Então, nesse momento, nos abrimos para receber todo o amor, toda a cura, que o nosso corpo espiritual, emocional, mental, físico irá receber. Cada um pode estar mentalizando no que veio buscar aqui, no que veio trabalhar, se tornando consciente que a cura também acontece quando usamos tudo aquilo lá fora. O milagre existe quando a gente se ajuda e busca. Mas dar o primeiro passo na busca de ajuda, na busca de compreensão, é o melhor passo. Então, nesse momento, expandimos nossa aura, nos conectando da melhor forma. Podemos pensar na natureza agora trabalhando na gente, na luz divina entrando em nossos corpos, começando lá no topo da cabeça, descendo na cor verde. Nesse momento podemos lembrar de todas as árvores, de todo o ar puro que às vezes a gente ainda consegue sentir. Entrando, descendo pelo nosso rosto, limpando tudo que nos cega, nos permitindo enxergar o além da vida. Sentimos descendo, indo lá na nossa garganta, limpando todos os nossos julgamentos, todas as nossas emoções, todas as nossas críticas que não ajudam e ofendem. Indo lá para o nosso coração, nosso chakra cardíaco. Podemos sentir realmente esse chakra sendo limpo, permitindo a luz do amor entrar. Um amor maduro, um amor inteligente, um amor que perdoa, que é consciente. Nada que humilha, nada que nos faz sentirmos pequenos.
aquele amor de mãe, que às vezes é duro, mas que a gente sabe que é por amor, amor firme. Que é assim que os nossos mentores trabalham com a gente. Puxão de orelha também é amor. Agora indo lá para as nossas mãos, limpando todas as vezes que a gente usou elas erradas, para dar um tapa em vez de passar a mão no ombro, dar um carinho às pessoas que a gente ama, fazer um carinho no cachorro, no gato, ou simplesmente nem tocar, mas usar ela, esse dom natural que a gente tem de gerar energias boas por ela e enviar diariamente pelo menos para uma pessoa que precisa. E isso só nos custa boa vontade. E agora descendo, indo lá para a direção dos pés. E sentimos a terra, essa que nos mantém aqui firme, acolhendo toda essa energia negativa que a gente absorve ou que a gente mesmo se coloca. Então, limpando. E agora esse ventinho que a gente está sentindo, fazendo isso, levando para longe tudo que não precisa estar na gente, ajudando a tirar as nossas cascas, a que o outro coloca e que principalmente que a gente se coloca. Podemos sentir agora a todos que vieram em busca de alguma cura física, sentir a espiritualidade que veio tratar de você com a mão lá naquela parte do seu corpo que está precisando de uma atenção e fazendo-nos lembrar também de às vezes parar e descansar, se tratar com mais amor, se observar. Estamos no mês de outubro, o mês da mulher, esse mês que foi considerado câncer de mama, para evitar câncer de mama. E é um mês que se a gente pensar como a gente evita é no toque. Quando a gente deixa de conhecer o nosso corpo, a gente também comete uma falta de zelo em nós mesmos. Quantas dores já estavam aí martelando e por a gente estar no automático a gente não se percebeu. Então vamos usar o toque para reconhecer quando o nosso corpo pede para, por favor, a gente começar a se olhar mais, sair do automático e se tratar com mais amor. Esse é o nosso templo sagrado que nos mantém aqui. E agora então podemos respirar fundo, jogando o ar para fora, sentindo o alívio do que a gente precisa. E agora que recebemos, vamos fazer a caridade da doação, que é o que a doutrina sempre nos pede. Caridade. Agora eu vou pedir gentilmente que todos levantem a mão, uma doação mesmo, então nas mãos, um trabalho de doação, agora que limpamos, né? E vamos usar ela de uma forma
para doar energia. Agora sentimos as nossas mãos pulsando, vibrando, quem sabe alguns sintam calor, um suor. E vamos doar a todos os nomes, não só os que a gente colocou, a todos no caderno de radiação. A gente pode vibrar uma energia rosa, verde, um azul clarinho, dourado, indo a todas as pessoas desse caderno que estão escritas ali, a todas as pessoas que a gente esqueceu de escrever, mas que estão em nossos corações, indo não só nelas, mas também em sua casa. A gente pode imaginar uma casa, então, uma energia toda colorida, realmente um arco-íris cercando essa casa, botando a luz divina ali, afastando todo o mal que pode estar nessa casa, ocasionando esses problemas físicos, emocionais, e levando para longe e tratando de todos naquela casa. Vamos vibrar a todos os hospitais, mandar uma energia a todos os médicos, a todos os leitos. Por mais que quase não se fale em vírus, pelo menos há um deles, né? Tem vírus todo dia. Todos os dias está presente as doenças na nossa rotina. Então vamos mandar uma energia bem forte de limpeza nos hospitais, limpar os corredores, os leitos. Agora essa energia vai indo lá para a nossa casa, para o nosso lar, que nos protege e às vezes recebe tanta energia, né, pesada que a gente traz da rua, seja por pensamento, seja por agressões verbais. Essa casa que nos acolhe, nos protege dos fenômenos da natureza. Então vamos mandar uma energia de limpeza com muito amor, para se tiver algum espírito mal intencionado ou que sofre, para que ele ganhe muito amor e saiba que lá não é mais o lugar dele. Nesse momento, vamos também gerar uma energia de perdão. A gente sabe que não consegue, às vezes, perdoar uma pessoa do dia para a noite. Então, a gente pode começar praticando. Mesmo que dói, mentalmente, todos que conseguirem podem dizer: hoje eu te perdoo. E imaginem aquela pessoa que te magoou, às vezes foi mal intencionada, às vezes por um deslize humano. E como queremos sair daqui melhor do que entramos, vamos imaginar essa pessoa e dizer para ela: eu te perdoo, você é humana e falha que nem eu. E eu entendo que se você está aqui reencarnada e eu também, é porque temos muito que aprender e evoluir. E porque hoje eu me torno amor,
eu começarei a praticar o perdão. E essa mesma energia também para a gente. Hoje eu me perdoo. Eu me perdoo por ser falha, por ser cruel, por ser rude, impulsiva, por ser fofoqueira, por muitas vezes ter sido falsa, por ter sido injusta, arrogante, orgulhosa, preguiçosa. E eu me perdoo porque sei que todo dia eu busco, pelo menos eu tento, todo dia, ser melhor do que eu fui ontem. E só por eu estar aqui hoje, eu estou buscando. E mesmo que eu erre amanhã, a gente deu o passo de buscar. Vamos vibrar muito amor agora, aqui, a casa espírita, a todos os sofredores, aos buscadores de conhecimento, algum enfermo que estiver aqui, desencarnado. Vamos vibrar muito amor para que eles consigam continuar seguindo na luz. E uma energia de muito amor e muita gratidão ao planeta Terra por nos acolher, porque a gente sabe que ele pede socorro, porque muitas vezes a gente pega dele mais do que ele pode dar. Então, uma energia para as águas, para o céu, para todos os animais, para a terra, para tudo que nos rodeia. Agradecendo a todo o alimento, tudo que a gente ganha da terra e da espiritualidade. Então, nessa boa vibração, encerramos a noite de hoje, agradecendo a espiritualidade que nos guia, aos nossos guias pessoais, por estarem sempre com a gente, nos guiando e nos intuindo para sermos cada dia melhor. Que assim seja.